Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou Leandro Leite. Vamos aí com a análise fiel, falando da partida entre Botafogo 3, Corinthians 0. Antes, porém, peço para os amigos compartilharem o vídeo, comentarem, dê like e principalmente se inscreverem no canal da Rádio Coringão aqui no YouTube. Bom, sobre o jogo, na verdade foi mais um vexame, né, da equipe do Corinthians, um time totalmente desorganizado. Foi uma tragédia que aconteceu lá no Rio de Janeiro diante do Botafogo. A equipe, para variar, sofreu gol de bola parada. Aliás, quando isso aconteceu, eu até comentei no meu Twitter, né? Eu falei o seguinte: é que há duas certezas na vida, que é a morte e o Corinthians sofrer gol de bola parada. Infelizmente, é uma situação, é um erro, é um problema que parece que não tem fim, né? Sai treinador, entra treinador e a situação, infelizmente, é o mesmo. O Corinthians até no começo do jogo conseguiu ali equilibrar um pouco a partida. É bem verdade que o Botafogo começou ali tentando pressionar, um pouco mais presente no ataque. Aí aos poucos o Corinthians foi tendo a bola, foi equilibrando a partida. Teve uma finalização do Yuri Alberto, né, mas no chute acabou saindo fraco, né, foi uma defesa fácil do goleiro. Então, até então, antes do gol, o jogo estava equilibrado. Aí depois do gol, o Corinthians acabou sentindo muito, né? É outro problema também, a questão psicológica. Enquanto está 0-0, o Corinthians tenta competir, né? Quando sofre o gol, aí a equipe acaba sentindo muito. No segundo tempo, é uma tragédia, né? Aí foi muito pior, claro, sofreu 2 gols, o segundo de pênalti, sendo que 10 segundos antes do pênalti o Corinthians teve uma falta a seu favor, perto da área, era um lance de perigo. O Roger Guedes mandou na barreira e aí no contra-ataque o Botafogo, o jogador do Botafogo sofreu o pênalti, né? O Cássio saiu do gol, acabou atingindo o botafoguense e aí eles conseguiram ampliar o placar, 2-0. E ainda, infelizmente, o Corinthians sofreu o terceiro gol no lance que começou com o Tietê no meio campo. Tinham 3 jogadores do Corinthians, ninguém conseguiu tirar a bola do Tietê. Ele conseguiu sair jogando e aí na sequência mais um contra-ataque da equipe do Botafogo. Os caras entraram tocando, né, na defesa do Corinthians sem nenhuma dificuldade e fizeram 3-0. Então assim, vou pegar o time do Botafogo. Se você for olhar o time do Botafogo, no papel, eles não têm mais time que o Corinthians. Eles não são melhores que o Corinthians no papel. Muito pelo contrário. Agora, por que o Botafogo está jogando mais? Inclusive, nesse momento está na liderança. Porque eles mantiveram o treinador. E o treinador, mesmo na crise e tal, o treinador continuou e agora ele está conseguindo de fato fazer o time jogar. A gente vê que o time do Botafogo é um time bem treinado, diferentemente do Corinthians, que não é um time organizado, né? O Corinthians sequer tem o meio campo, não tem o Renato Augusto, não tem um camisa 10 ali, não tem um armador. Seria o Juliano, mas o Juliano não sei o que acontece, que nunca rende, só joga bem quando o Renato está jogando. E aí com isso a bola quase não chega no ataque. Quando chega o Yuri Alberto hoje, isso está mais para um zagueiro, para o time adversário, do que um atacante do Corinthians, porque a bola bate nele e volta, né? Tem lance que ele não consegue dominar a bola. É outro jogador que está sentindo essa pressão, que está sentindo a má fase do Corinthians. Ele é um excelente jogador, já mostrou isso no próprio Corinthians no ano passado, né? Foi aí um dos artilheiros da equipe. O Roger Guedes hoje também é muito mal, né, no jogo. Todo o time foi muito mal. O que se salvou ali foi o caso, que se não fosse ele, o Botafogo teria vencido por um placar até mais elástico, né, por uma vantagem ainda maior. Então, resumindo, o Corinthians contra o Botafogo foi um time totalmente desorganizado. O Luxemburgo tentou ali mudar a equipe para ver se conseguia
ter mais a bola, né, e passar a criar algumas chances, mas isso não aconteceu. Quando o Corinthians foi chutar no gol já estava 3-0, quer dizer, o jogo já estava perdido, né? E o Luxemburgo, né, ele não teve pré-temporada, então ele vai fazer esses testes mesmo durante o campeonato, né, ou durante os campeonatos, porque o Corinthians ainda tem a Libertadores e a Copa do Brasil. E o Corinthians teve 2 pré-temporadas e acabou jogando no lixo, né, graças aí à teimosia do Duílio. Então, assim, o Luxemburgo ele tem sim a parcela de culpa porque ele mexeu mal na equipe, ou escalou mal a equipe, mas, repito, ele não teve pré-temporada, ele vai continuar fazendo esses testes até achar aí um time ideal, não sei se ideal seria, porque com os jogadores que nós temos no banco, né? Mas enfim, ele vai tentar encontrar aí alguma solução, mas vai ter que fazer esses testes durante os jogos. No próximo jogo, o Corinthians enfrenta o São Paulo na Neoquímica Arena, um clássico. Vamos torcer, claro, para que a equipe possa aí voltar a vencer e diminuir essa crise, porque realmente a situação está muito complicada lá no Parque São Jorge, né? E claro, a Rádio Coringão transmite a partida, o jogo é às 4 da tarde, às 3 da tarde, a Rádio Coringão já estará no ar com toda a equipe lá direto da Neoquímica Arena. Então, jogo contra o Botafogo foi uma noite de terror, um jogo que realmente é para nós corintianos esquecer, porque é muito triste, né, ver o Corinthians nesta situação. E, aliás, eu até li que o Corinthians, no Ilho, deve contratar aí pelo menos 4 jogadores no meio do ano, né, quando abrir a janela, jogadores com status de titulares, né? Tem que reforçar. Quando falavam que o Corinthians era time que vai brigar para não cair, eu não acreditava. Mas depois do que eu vi contra o Botafogo, eu já passo a acreditar que o Corinthians, se não mudar, se não tiver uma postura diferente, infelizmente a equipe vai ter que lutar para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o Corinthians não é time para isso, é time para brigar por títulos, porque é um grande clube, é o maior de todos, tá bom? Então é isso, amigos, um grande abraço e vai Corinthians!